Olá, eu sou a professora Roseli e hoje nós vamos ver de que forma nós podemos fazer soma e subtração com radicais. Vamos ver este primeiro exemplo. Nós temos aqui 2 raiz quadrada de 5 mais 3 raiz quadrada de 5 menos 8 raiz quadrada de 5 mais 5 raiz quadrada de 5. Ó, gente, primeira regrinha, tá? Você nunca pode misturar um número que está fora da raiz com o número que está dentro da raiz. São coisas diferentes, então eles sempre têm que ficar separados. Você pode fazer a soma ou subtração dos números que estão na frente da raiz a partir do momento que essas raízes sejam semelhantes. Elas têm que ter exatamente o mesmo número dentro da raiz, o mesmo termo e o mesmo índice. Se nós observarmos aqui, todas as raízes, elas são semelhantes. Então, neste caso, nós podemos efetuar o cálculo dos números que estão na frente dessa raiz. Então, nós podemos fazer 2 mais 3 menos 8 mais 5, utilizando todos os valores que estavam na frente da raiz. E a raiz você mantém, né? A raiz você simplesmente vai manter na sua resposta. Agora aqui, gente, é só você fazer o cálculo, né? 2 mais 3 mais 5, você tem aqui mais 10 menos 8, raiz de 5. 10 menos 8, 2, raiz de 5. Tudo bem? No segundo exemplo, observem o seguinte, as raízes, elas são semelhantes, eu tenho raiz cúbica de 2, aqui, aqui e aqui, ela não é semelhante, gente, ó, apesar de ser raiz cúbica, aqui é 2, aqui é 3. Então, nós temos duas raízes semelhantes e uma terceira que é diferente. Eu só vou poder fazer o cálculo dos números que estão na frente da raiz quando elas são semelhantes. Então, nesse caso, eu só vou fazer o cálculo do 10 mais o 6. E a raiz você copia, simplesmente você mantém. Essa última aqui, que a raiz é diferente, você vai simplesmente copiar, você não vai poder fazer o cálculo com os outros valores. 10 mais 6, você tem aqui 16, raiz cúbica de 2, menos 2, raiz cúbica de 3. Ó, gente, pelo fato dessas duas raízes serem diferentes, você não pode mais continuar o cálculo aqui. Então, finaliza o exercício aqui, tá bom? Próximo exemplo, ó, gente. Neste caso aqui, nós temos três, né, raízes que são diferentes. Só que raiz quadrada de 8 e raiz quadrada de 50, eu ainda consigo extrair algum valor da raiz. Como eu sei que eu ainda consigo simplificar e extrair valores da raiz? A partir do momento que você tem raízes que você não consegue extrair os valores dentro, ela já está da forma mais simplificada. Quais são os casos que nós temos? Ó, gente, raiz quadrada do 2, raiz quadrada do 3, raiz quadrada do 5, raiz quadrada do 7, raiz quadrada do 11, são números que você não consegue mais simplificar. Observem que normalmente, né, quando é raiz quadrada, né, você está trabalhando com números primos. Se você tem um índice diferente, né, pode ser que apareça aqui um número que não seja primo, né? Provavelmente vai aparecer mesmo. Aí só você fazendo a fatoração e vendo se você consegue simplificar ou não. Mas a princípio, quando você tem uma raiz quadrada e você tem um número primo dentro da raiz, você já sabe que você não consegue mais simplificar. Então, neste primeiro caso, o que nós vamos fazer? Fatorar o 8 para ver o que nós conseguimos extrair dessa raiz. Vamos fazer a fatoração aqui embaixo
para organizar o exercício. Fazendo a fatoração do 8, lembra? Quando você faz a fatoração de um número, você está dividindo por números primos, né? Quem são os números primos que eu acabei de mencionar? São aqueles números que você só consegue dividir por um ou por ele mesmo. No caso, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante. Começando sempre do menor para o maior. 8 dá para dividir por 2, 4 dá para continuar dividindo por 2? Enquanto você conseguir dividir por aquele número, você mantém. Só passa para o próximo se não der mais para dividir. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Então, nós vamos voltar para o exercício com esse valor. 2 elevado ao cubo. Aqui já está da forma mais simplificada, não tem muito o que fazer. 50, nós vamos fazer a fatoração da mesma forma. Divide por 2, 25. Não dá mais por 2 nem por 3. Então, a gente vai dividir por 5. 25 por 5 dá 5, por 5 dá 1. Ó, gente, 50 é a mesma coisa que 2 vezes 5 ao quadrado. Volta para o exercício com este valor, 5 ao quadrado. Neste caso aqui, gente, ó, o que vai acontecer? Para você conseguir extrair o número da raiz, lembre-se da seguinte regrinha. Vamos fazer um rascunho aqui no cantinho. A partir do momento que o expoente, né, do seu número que está dentro da raiz é igual ao índice, eu consigo fazer a divisão do expoente pelo índice e o número sai da raiz. Na prática, a gente costuma dizer que o expoente cancela com o índice e o número sai da raiz, mas na verdade nós vamos aplicar essa divisão. Só que nem sempre nós temos dentro da raiz já um expoente igual ao índice, como é o caso aqui do 2 elevado ao cubo. O que nós vamos ter que fazer aqui então? Desmembrar esse 3 de 2 em 2, de acordo com o índice que nós temos. 2 ao quadrado vezes 2. Aqui também, gente, nós estamos usando uma regrinha da potenciação. Ela me diz o seguinte: se eu tenho uma multiplicação de bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. Na verdade, nós estamos aqui fazendo o processo inverso. Eu tenho o expoente e eu estou desmembrando numa soma de forma que apareça o expoente do meu interesse, que nesse caso é o 2 devido ao índice, tá bom? Aqui 10 elevado ao quadrado e aqui ele já está da forma mais simplificada. Vamos só copiar só para fazer tudo junto, tá bom? Agora aqui, gente, o que acontece, ó? Se o meu expoente é igual ao índice, esse número vai poder ser extraído da raiz. Esse número, como ele tem expoente 1, permanece na raiz. 10 raiz de 2, e aqui, ó, neste caso, o meu expoente está igual ao índice, então eu vou poder extrair esse número da minha raiz, tudo bem? Agora aqui, gente, percebam que depois que nós fizemos a fatoração, conseguimos extrair o número da raiz, todas as raízes ficaram semelhantes. Então, agora nós podemos fazer o cálculo. 2 mais 10 menos 5. E o raiz de 2, simplesmente você copia, tudo bem? Mantém ele na sua resposta. Fazendo o cálculo, 2 mais 10 menos 5, quanto que nós temos? 7 raiz de 2, tudo bem? Segundo exemplo, ó, gente, neste segundo exemplo, praticamente nós vamos fazer o mesmo processo, tá? Primeiro, nós temos que fazer a fatoração do 81, tá? Fazendo a fatoração do 81, ó, 81 dá para dividir por 3, 27. Por 3, 9. Por 3,
3 por 3, 1. Então, 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Volta para o exercício com esse valor. Cuidado que agora aqui é raiz cúbica, tá bom? 3 elevado a 4 menos 16. Nós temos que fazer a fatoração do 16 também. Então, eu sei que 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2, 2, por 2, 1. Separar aqui um do outro. 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4, né? Raiz cúbica aqui normal. E 24, né? Nós temos que fazer a fatoração do 24. Deixa eu fazer aqui num cantinho. Ó, gente, vou fazer aqui, tá? 24 por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo vezes 3. Volta. Volta com o resultado. Agora aqui, gente, ó, prestem atenção. Eu preciso que apareça dentro da raiz o expoente 3, mas eu tenho o expoente 4. Vamos desmembrar esse 4 de 3 em 3. Então, vai ficar 3 ao cubo vezes 3 a primeira. Tudo bem? Aqui a mesma coisa. Eu vou desmembrar conforme nós já havíamos falado. 2 a terceira vezes 2. E aqui eu não vou precisar porque já tem o expoente exatamente do jeito que eu preciso. Tudo bem? Agora aqui, gente, como vai ficar? Ó, esse número saiu da raiz cúbica de 3. Esse daqui também saiu da raiz, 2, raiz cúbica de 2. E esse daqui saiu da raiz. O que nós temos que observar é quais são as raízes semelhantes. Ó, essa é semelhante a essa. Essa aqui do meio, gente, ela não é semelhante porque dentro da raiz apareceu 2, diferente das demais. Então, essa daqui eu vou simplesmente copiar na resposta, tudo bem? Então, aqui, como nós vamos fazer o cálculo? 3 menos 2, 1, raiz cúbica de 3. E essa raiz você simplesmente copia porque não tem ninguém semelhante a ela para que eu possa somar ou subtrair. Então, a minha resposta finaliza aqui, tudo bem? Bom, gente, finalizamos aqui. Espero que vocês tenham aproveitado e não esqueçam de se inscrever em nosso canal. Até mais!